E nem sempre é fácil identificar se o que se sente é ansiedade ou algo diferente. Em meio a uma crise de ansiedade, algumas pessoas podem até pensar que estão tendo um ataque cardíaco ou até mesmo um AVC. E aí, como você está? Meu nome é Daiane Marques, sou terapeuta integrativa e ajudo você a encontrar a origem e a cura de traumas emocionais que estão te bloqueando e adoecendo. Muitos desses traumas surgem desde a nossa infância. Muitos nós carregamos pela vida toda. Outros, ao longo do tempo, são solucionados. Os mais persistentes, aqueles que trazemos desde a nossa infância ou adquirimos ao longo do tempo, muitas vezes nos impedem de ter uma vida equilibrada, mais leve e próspera. Hoje eu vou falar sobre a ansiedade. A ansiedade é uma das questões que mais prejudicam a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Principalmente agora, depois da pandemia. E nem sempre é fácil identificar se o que se sente é ansiedade ou algo diferente. Em meio a uma crise de ansiedade, algumas pessoas podem até pensar que estão tendo um ataque cardíaco ou até mesmo um AVC. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do nosso corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Os transtornos de ansiedade são mais comuns do que a gente imagina. O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado anualmente em 10 de outubro. E ele foi criado em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental para chamar a atenção justamente sobre a necessidade de se cuidar da saúde mental e combater os preconceitos que acompanham quem desenvolve algum problema emocional e psicológico. A proposta é justamente diminuir o estigma social que impede a busca por tratamentos desses transtornos e dificulta a convivência na sociedade, agravando distúrbios psicológicos, o que pode levar quem passa por um problema de saúde mental até o suicídio. A Organização Mundial da Saúde avalia que a pandemia do Covid-19 criou uma crise global na saúde mental. A estimativa é de um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão, só no primeiro ano da pandemia. Um dado muito relevante é o impacto da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. A situação foi levantada em junho de 2021 pelo Fundo das Nações Unidas para a Unicef, as Nações Unidas, mostrando que 56% dos adultos disseram que em algum adolescente da casa apresentou um ou outro transtorno, sintoma relacionado à saúde mental durante a pandemia. Mudanças repentinas de humor, irritabilidade, alteração no sono, diminuição da intensidade, do interesse por atividades. Os números obtidos em pesquisas e experiências pessoais de cada um de nós mostram, de forma eloquente, a intensidade com que a pandemia afetou a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. O Relatório Mundial da Saúde Mental da OMS, publicado em junho de 2022, mostrou que em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. Mas cá entre nós, ter um pouco de ansiedade no dia a dia é normal, certo? Por exemplo, nada mais normal que sentir ansiedade antes de uma prova importante ou antes de um encontro com uma pessoa que você nunca viu anteriormente. Mas a diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica é que a normal todos nós podemos apresentar no dia a dia. Já o transtorno da ansiedade se caracteriza como sendo uma ansiedade que traz limitações ao cotidiano da pessoa. Ela pode não conseguir trabalhar, estudar, tem um sofrimento físico e psíquico mais intenso e os sintomas não são necessariamente relacionados a um problema específico. Agora vamos falar de alguns dos sintomas mais comuns de um transtorno de ansiedade. Esses sintomas podem ser físicos e psicológicos. E é preciso ficar atento a esses sintomas de ansiedade caso eles passem a atrapalhar o seu dia a dia. Você deve procurar ajuda. Vamos lá? Respiração ofegante e falta de ar, palpitação e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular,
tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca, hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle, desequilíbrio dos pensamentos, braço dormente, suor frio, sensação de ser um observador externo da própria vida. Gente, tudo isso é sintoma de ansiedade. Podemos dizer que a ansiedade não é algo tão ruim? Sim, podemos. Por exemplo, uma pessoa pode se sentir ansiosa quando acha que existe um risco futuro ou uma ameaça. No entanto, o problema é quando você perde o controle. E a duração desse sentimento, bem como não ter o controle daquilo que é real. A imaginação começa a fluir. Um bom exemplo aconteceu comigo. Desde criança, sempre quando tinha de fazer um exame de sangue, minha pressão caía, eu suava frio, tontura, boca seca, não dava outro, desmaiava. A minha mãe sempre me acompanhava. E sabendo como eu reagia, sempre fazia uma pergunta. Você está bem? E era nesse momento que eu passava mal. Justamente, em fração de segundo, eu juntava e o sintoma acontecia. Até que deixei de ir com minha mãe. Mais precisamente depois que eu me casei. Então eu não passei mais mal. Esse período foi quando eu comecei a buscar conhecimento. Não só sobre esse bloqueio, mas também sobre outros. E agora eu entendo que a minha mãe era um gatilho. Era como se quando ela perguntasse assim, com aqueles olhinhos olhando para mim, sabe? Aquele tom de voz preocupado, que eu ia passar mal, já estava no meu subconsciente, que eu ia desmaiar. Na verdade, minha mãe já trazia a crença de que eu realmente passaria mal, né? O meu pai também era assim. O meu pai ele sempre passou mal. Até para arrancar um dente, tirar o sangue, tudo passava mal. Claro que não foi só a ausência da minha mãe que influenciou na minha superação de trauma, que me causava esse tipo de ansiedade, né, no momento de fazer o exame. Mas também o ato de controlar o meu pensamento diante daquele evento. No dia a dia, no atendimento aos meus pacientes, eu percebo que os processos de ansiedade podem estar muito simples de resolver, que nem sempre atrapalham, como também muitos geram bloqueios, que impedem eles de realizarem tarefas, provas e trabalhos profissionais, e até mesmo refletem na convivência social. Então, o que causa ansiedade? No meu caso, tirar o meu sangue representava ferir, algo negativo. Principalmente quando temos os pais dizendo, não faça isso, não faça aquilo, se você machucar, vai ter que tomar injeção, vai ter que, né, aquela coisa da seringa, da agulha. Bem, isso grava na mente um evento negativo. E essa sensação que não era boa, associada à lembrança da primeira vez que desmaiei, formava um gatilho automático, que desencadeava o desmaio no momento em que eu vi o sangue. Eu vi a seringa, né, cheia de sangue ali. Meu cérebro, já acostumado com a ideia, simplesmente executava o que no meu inconsciente já era certo: desmaiar. Solução? Eu precisei quebrar crenças de incapacidade, inferioridade, buscar o autoconhecimento e com isso acabei passando a estudar vários tipos de terapias. A partir daí, entendi que minha mãe era o gatilho, por causa do nível de dependência emocional que eu tinha dela e precisava me libertar disso para me livrar do bloqueio. Esse é um exemplo simples do que uma ansiedade pode causar. Nesse caso, uma limitação para fazer um exame que causava desmaio. Podemos dizer que a causa da ansiedade nada mais é que uma reação normal do nosso corpo diante de um evento futuro. É um tipo de adaptação evolutiva que o ser humano encontrou para que suas chances de sobrevivência aumentassem. Assim, de certa forma, um pouco de ansiedade é até benéfico para nós. Por exemplo, a ansiedade de ir mal na prova do concurso pode te levar a estudar mais, se preparar melhor para o dia do exame. Mas o excesso, aquela ansiedade que dá o branco na hora da prova, suor frio, o pensamento de que não vai conseguir, esse é prejudicial. Contudo, há um limite para essa ansiedade do bem. Aliás, muitas vezes é uma linha tênue entre o transtorno e a ansiedade comum
O sinal de alerta deve ser quando um pequeno evento do dia a dia causa uma ansiedade desproporcional. Isso certamente é um transtorno. A causa do transtorno da ansiedade não é completamente conhecida. No entanto, há evidências científicas de que há uma série de fatores de risco que podem desencadear um transtorno de ansiedade. E dentre eles, eu vou citar alguns para vocês, que são os genes específicos ligados à ansiedade, né? Se um parente de primeiro grau teve algum transtorno, a possibilidade de desenvolver também é bem maior. Fatores ambientais, trabalho muito estressante, rotina de vida agitada, tipo de personalidade. Algumas pessoas têm uma base ansiosa, ou seja, sua própria personalidade as coloca em risco de desenvolver um transtorno. O caso de sexo e gênero, mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver um transtorno de ansiedade. Traumas. Um evento de alto impacto emocional, como por exemplo abuso, são fatores de risco para se desenvolver o transtorno de ansiedade. Existem 5 tipos de ansiedade, são eles. O transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é a combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente. Ou seja, a ansiedade passa a interferir na rotina. O transtorno do pânico, que também é chamada de síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade no qual a pessoa sente uma sensação forte de que está prestes a morrer e perdendo o controle. Além disso, a sensação pode ser descrita como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. Também temos a fobia social, que é um tipo de ansiedade social. É um dos tipos mais comuns que acontece sempre quando se está em público. Além disso, há também outros tipos de fobias, como a claustrofobia, medo de local fechado, agorafobia, medo de ficar sozinho e outros, que a gente não vai citar aqui porque são muitos. Esses também são transtornos de ansiedade. No entanto, esses são referentes a objetos, situações e pessoas. Esses que eu disse, ok? O transtorno obsessivo compulsivo é um outro tipo também de ansiedade, que é o TOC. É um distúrbio psiquiátrico. Nesse caso, é o medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível para si ou para outra pessoa, como culpa. Além disso, é caracterizado por movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos. Também nós podemos falar do transtorno de estresse pós-traumático. Esse é causado por um trauma ou evento terrível, ou seja, a pessoa passa por um momento de confusão e medo, recordando os momentos, os sentimentos que sentiu durante o ocorrido. Mas como é um ataque de ansiedade? Bem, uma crise de ansiedade é uma exacerbação dos sintomas que se manifestam por meio de alguns sinais e sintomas típicos. Por exemplo, em uma crise de ansiedade é comum sentir o coração acelerado, a respiração fica ofegante, a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Isso tudo são sinais de ansiedade. Muitas vezes, durante um ataque de ansiedade, a pessoa que sofre procura um pronto-socorro, porque acredita que está à beira de falecer. Nesses casos, após realizar um eletrocardiograma e não se notar nenhuma alteração, o médico verifica que o sofrimento é fruto de uma crise de ansiedade. Vale destacar que nem todo mundo que sofreu uma crise de ansiedade tem o transtorno do pânico. Há uma série de testes cientificamente comprovados para diagnosticar um transtorno de ansiedade. Se você sente ou conhece alguém com esses sintomas, procure um profissional para fazer o diagnóstico correto. Mas a boa notícia é a possibilidade de se prevenir a ansiedade. E o que é preciso fazer? Pois bem, ter um estilo de vida saudável é uma boa dica para reduzir a ansiedade, assim como a mudança de hábitos diários. E é importante lembrar que a saúde do ser humano é composta por uma série de pilares. E como eu gosto de dizer, o nosso equilíbrio está nas 3 áreas: física, emocional e espiritual. Eu chamo de conjunto de práticas aliadas a bons hábitos, que favorecem os resultados não só na ansiedade, mas também de muitos incômodos que a ansiedade traz. Lembrando que é muito comum a associação entre ansiedade e depressão. Aliás,
No Código Internacional de Doenças, o CID, consta o transtorno misto ansioso e depressivo, em que a pessoa possui tanto o sintoma de ansiedade quanto o de depressão, mas não se estabelece todos os critérios para nenhum transtorno específico, nem da ansiedade e nem da depressão. Sem esquecer que o estresse também está associado à ansiedade, né, gente? Afinal, o estresse excessivo é um dos fatores de risco para se desenvolver um transtorno de ansiedade. Um trabalho cansativo, sem tempo para descanso, uma rotina de vida hostil, tudo isso implica em estresse, que por sua vez precipita muita ansiedade. Por isso é tão importante ter medidas diárias para minimizar o estresse. Então vamos à nossa receitinha? Muito bem. Ir para a cama cedo. Porque dormir mal, gente, é um grande culpado da ansiedade. Ou seja, sono inadequado pode ampliar as reações antecipadas do nosso cérebro, aumentando os níveis de ansiedade. 2. Utilize música para relaxar. Quando estamos estressados, nada melhor que ouvir uma música para relaxar, não acha? De fato, estudos científicos mostram que a música aumenta a liberação de uma série de neurotransmissores ligados ao prazer. Em especial, ouvir seu som favorito pode liberar dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de recompensa. 3. Acorde 15 minutos mais cedo. Como a maioria das pessoas ansiosas, você provavelmente está correndo pela manhã e gritando com todos à sua volta: vamos atrasar! Então, diminua o ritmo e tente se preparar para um dia relaxado pela frente. No entanto, se você começar a se preocupar com a lista de tarefas, respire fundo e pense: há tempo sim. 5. Faça atividades físicas. Assim como para qualquer outro tratamento, movimentar o corpo e ter uma atividade física como hobby pode ajudar muito para um dia a dia mais produtivo e menos ansioso. 6. Não se cobre tanto. Um dos trabalhos mais difíceis de um terapeuta é convencer uma pessoa ansiosa de que os sentimentos de culpa e vergonha não precisam te dominar. Além disso, você pode atrair ainda mais pensamentos negativos. Então, foque nas coisas boas da vida. 7. Pratique meditação. Adotar práticas de meditação como um hábito saudável é uma maneira poderosa de combater estresse e ansiedade. Tirar um tempo para você, para o que você gosta de fazer. Se livre de pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos. Ter uma dieta saudável e equilibrada também contribui para a prevenção e melhora dos sintomas da ansiedade. Reduza a cafeína, açúcar, farinha branca e alimentos processados. A cafeína e os picos dos níveis de açúcar no sangue podem causar palpitações cardíacas. Além disso, esses alimentos podem ser ruins para a sua saúde e atrapalhar no controle da ansiedade. Evitar o álcool e o fumo. Apesar de muita gente achar que o álcool ajuda a relaxar, isso não é 100% verdadeiro. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas não só aumenta a ansiedade, como também pode levar à dependência. Isso acontece porque o álcool age diretamente no cérebro e modifica a liberação de certos neurotransmissores. Então, se for beber, o faça com moderação. Há uma série de alimentos que podem ajudar a tratar a ansiedade. De fato, a alimentação é um dos melhores remédios naturais que há. Para a ansiedade e outros também. Agora, no caso da ansiedade, a gente pode destacar alguns alimentos ricos em glutamina, um aminoácido precursor do GABA, neurotransmissor que causa relaxamento do corpo. E algumas principais fontes de glutamina eu vou falar aqui para vocês agora. As carnes, a soja, o leite, o queijo, o couve e os ovos. Agora tem um maravilhoso, gente, o chocolate. O chocolate meio amargo traz o alívio mental quase instantâneo. Isso por causa da presença de triptonofano, aminoácido que diminui a secreção de cortisol, o hormônio do estresse. Gente, tem uma outra coisa que eu mesma sou adepta e uso todas as manhãs: a cúrcuma.
A cúrcuma reduz a inflamação e o estresse oxidativo, que geralmente está presente em grandes concentrações em pessoas que sofrem de transtorno do humor. Agora, gente, o mais importante de tudo isso que eu disse é procure ajuda. E um especialista não faz de você uma pessoa doente, mas sim alguém que se cuida e que se preocupa com o seu próprio bem-estar emocional. E muitas vezes, além do acompanhamento psicoterapêutico, também é necessário o uso de medicação. Como terapeuta integrativa, acredito que além do físico e emocional, o espiritual também deve ser levado em conta nessa hora. Eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para receber novidades. E no chat, dê sua opinião ou faça sugestão de algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui. Até o próximo vídeo.